Graças a Deus. Nós estamos estudando o Deus verdadeiro, né? Amém? Essa é a nossa quarta lição. Na verdade, ela é a terceira, mas a lição 2 nós gastamos 2 terças-feiras, né? Eu queria convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3. Vamos ler um texto de Êxodo para introduzir a lição de hoje. Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler do 1 ao 15. Graças a Deus. Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Êxodo, capítulo 3, do 1 ao 15. Glória seja dada ao nome santo do Senhor, nosso Deus. Amém? Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. Lembrando que Horebe nessa época não era o monte de Deus, ele passou a ser o monte de Deus quando Israel foi peregrinar no deserto. Mas como o texto foi escrito depois, então ele cita que Moisés esteve em Horebe, que é o monte de Deus. Entenderam? Amém? 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que uma sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse Deus: Certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, saireis a Deus neste monte. Olha aí. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando vier aos filhos de Israel, lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Ou seja, qual é o nome desse Deus, né? Deus de vossos pais enviou. Então qual é o nome dele? E que lhes direi? Moisés disse. Versículo 14. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. E esta é
E este é o meu memorial de geração em geração. Amém? Bênção do Senhor Jesus. Nós já estudamos, começamos esse estudo então falando sobre o Deus verdadeiro. No primeiro estudo nós falamos sobre a necessidade de se conhecermos a Deus. Usamos o texto lá de Isaías: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. Então falei sobre a importância de conhecermos a Deus, e que grande parte daquilo que nós chamamos de igreja hoje, ela está com a mesma característica de Israel na época de Isaías. Não conhece a Deus. Conhece um Deus inventado, um Deus criado, um Deus conveniente, né? Um Deus que se adequa aos moldes de cada um. Não é um Deus pessoal, um Deus pleno, um Deus descrito nas Escrituras. Amém? Então essa é a primeira lição. A segunda e a terceira nós falamos sobre é possível estudar Deus? Alguns dizem, não, Deus é infinito, é muito superior, sublime, transcendente, eterno. Impossível o homem imortal poder estudar Deus. Bom, isso é verdade e não é. É verdade porque não é possível conhecer Deus plenamente. Ele é sublime, ele excede ao entendimento humano. Mas não é verdade quando a gente fala que quando alguns falam que não é possível estudar Deus, né? Não é verdade, é possível estudar Deus. Mas a partir do que você pode estudar Deus? A partir da sua revelação. Deus se revelou ao homem. Ele se revelou ao homem de algumas maneiras. De que maneira ele se revelou? Ele se revelou através da criação. A criação mostra a existência de um Criador. Os céus manifestam a glória de Deus, diz o Salmo 19. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. De que mais Deus se revelou? Deus se revelou através de sua palavra. Então é possível conhecer Deus por aquilo que ele se revelou. E tem muita coisa, né, aqui que ele se revelou, que nós podemos estudá-lo. Amém? Há coisas que nós não conhecemos de Deus e não poderemos saber? Claro. Deus é supremo, soberano, infinito, eterno, glorioso. E Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas são para o seu Deus, as reveladas são para vós e para vossos filhos para sempre. Amém? Então Deus se revelou, então nós podemos estudá-lo. E nós falamos na última aula sobre a sublime revelação de Deus, o clímax da revelação de Deus. Qual seja essa revelação de Deus? Se Deus se revelou pela criação, e os céus manifestam a glória de Deus, e se Deus se revelou pela palavra, e nós conhecemos os atributos de Deus e a maneira dele falar conosco, e ele agir na humanidade, na história, Deus, não contente com isso, ele se revelou de maneira muito mais sublime. Como? Através do seu Filho. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus não poderia se revelar de maneira mais inequívoca e mais clara e mais plena, a não ser pela pessoa do seu Filho. Não haveria e não haverá nenhuma outra revelação mais plena, mais gloriosa, do que a que ele fez, vindo ao mundo na pessoa de seu Filho. Aleluia, louvado seja Deus. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, nos basta. Jesus disse para ele: Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e você ainda não tem conhecido o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Aleluia. Eu e o Pai somos um, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus disse: havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas, agora, nesses últimos dias, nos falou através do Filho, aleluia, aleluia, a quem constituiu herdeiro
herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual é o resplendor da glória de Deus, aleluia, e a expressa imagem da pessoa do Pai, aleluia, havendo feito, aleluia, a remissão dos nossos pecados e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, subiu aos céus e se assentou à destra da majestade nas alturas. Então, Deus se revela, então nós podemos conhecer a Deus por todas essas revelações inequívocas, não tem como duvidar de tudo isso, a menos que a gente abra mão da nossa razão. Hoje, irmãos, nós vamos começar a falar um pouco sobre o ser de Deus, né? Ele é o Deus verdadeiro, então vamos falar um pouco sobre o ser de Deus, o ser dele. O que ele revela na sua palavra acerca disso? Bom, em primeiro lugar, nós precisaríamos perguntar: Deus existe? Esse é um questionamento acerca, né, da humanidade, a filosofia, as ciências humanas, as correntes filosóficas de pensamento, teológicas ou pseudo-teológicas durante toda a história, têm formulado argumentos para tentar responder essa pergunta: Deus existe? É possível provar a existência de Deus? É possível, né, mostrar isso? É possível provar através de um experimento, do laboratório, enfim, coisas acerca disso. Nós muitas vezes ouvimos algumas frases, alguns adjetivos, e às vezes não entendemos o que ele significa. Por exemplo, fulano é ateu. O que significa alguém ser ateu? Porque não acredita em Deus. Tá, mas o que significa ele não acreditar em Deus? Porque existem correntes diferentes de pensamento acerca da explicação da existência de Deus. Eu queria resumir rapidamente 5 pensamentos aqui, que tratam dessa questão da existência ou não de Deus. Depois eu vou falar sobre outros 5 pontos que foram definidos por Tomás de Aquino, que foi um teólogo da Idade Média, responsável por grande parte do pensamento do catolicismo romano, da Igreja Católica até hoje. E depois a gente vai entrar propriamente dito nas questões dos versículos bíblicos. Mas alguns argumentos acerca da existência de Deus, né? Deus existe? Para nós não é inequívoco, não existe dúvida, claro, né? Mas vamos falar um pouco sobre a questão dos argumentos acerca da existência de Deus. Existe um pensamento que é chamado de ateísmo. Como eu falei agora, o ateu, né? Ele é adepto desse pensamento, o pensamento do ateísmo. O ateísmo engloba tanto a negação da existência de Deus, ou seja, não existe Deus, como até a simples ausência da crença em sua existência. Por exemplo, o ateu ele pode dizer assim: não existe Deus, e ponto, acabou, não existe. É o que ele imagina. Ou então ele diz o seguinte: não acredito em Deus. Você pode acreditar, o problema é seu, eu não acredito em Deus. Então, tanto a afirmação de que não existe Deus, como a própria negação de uma crença acerca disso, é chamado de ateísmo. Então, o ateu, ele tanto pode dizer que não acredita, que Deus não existe, como ele não acredita em Deus. Parece a mesma coisa, mas são coisas diferentes, né? Outro pensamento é o panteísmo, aí já é o oposto disso, né? O panteísmo é uma doutrina filosófica caracterizada por uma extrema aproximação ou identificação total entre Deus, ou seja, uma divindade, e o universo, né? O que é isso? As realidades e as pessoas, e os seres e tudo que existe estão conectadas numa realidade totalmente integrada. Isso nós ouvimos muito hoje, até no meio corporativo, na questão da empresa. Estamos todos conectados, né? Você vê isso na internet, estamos todos conectados. Aquelas mensagens que você recebe no Bom Dia lá, no WhatsApp, no Story lá, no status, enfim, tem muitas frases dessas que são derivadas desse pensamento filosófico. Alguns de nós acham até que usa até como cristão, mas que não tem nada a ver, né? Estamos todos conectados, né? Há uma vibração na natureza,
tudo é energia, nós fazemos parte dessa energia, né? Então, no panteísmo, todos compõem uma espécie de Deus abrangente. É como se Deus fosse tudo que existe, e está tudo conectado, né? É um Deus imanente, ou seja, o imanente é o contrário de transcendente. Transcendente, ele é maior do que tudo o que existe, e imanente, ele está dentro, faz parte de toda a criação e a matéria e tudo. É como se o universo, a natureza e Deus fossem a mesma coisa. Isso é o panteísmo. Deus é tudo e tudo é Deus, né? Então, aquela frase, por exemplo, assim, para mim Deus é tudo. Então você não conhece o Deus bíblico, porque Deus não é tudo, Deus é Deus. Então Deus é diferente da sua criação. Deus é Deus, Ele é o Criador, e tudo é a criação, é tudo que Ele criou, que nada existiria se não fosse Ele. Então Deus não é tudo, né? Isso é panteísmo. Panteísmo, Deus é tudo e tudo é Deus. Se no ateísmo se nega a existência de um Deus, de uma divindade soberana, o panteísmo diz que tudo é Deus. Então, tudo é Deus. Até esse ventilador é Deus. Tudo é Deus. Tudo estamos conectados. Energia. Estamos saindo daqui, nós estamos conectados. O rato, a árvore, a pedra, tudo é Deus. As bactérias, as baratas, somos uma coisa só. Estamos conectados. Tudo é Deus. Deus é tudo. Isso é o panteísmo, pan de tudo, né? Panteísmo. Depois nós temos o deísmo com D, que aparentemente parece uma coisa boa, mas na verdade não. O deísmo considera apenas a razão como a única maneira, a única via de assegurar a existência de Deus. O deísmo rejeita a ideia de revelação. Ele até diz o seguinte: a razão pode definir a existência de uma divindade, um Deus supremo. Mas esse negócio dele ter se revelado, isso não existe. Então isso para o deísmo, né? Até considera a razão, e somente a razão, nada mais. Depois você tem o agnosticismo, que é diferente do gnosticismo que a gente vê lá, aquela seita que tinha no começo da igreja. O agnosticismo hoje é muito comum, e até inclusive muitos artistas são agnósticos, né? Dentro da visão agnóstica, não é possível provar racional e cientificamente a existência de Deus. Ou seja, é impossível provar a existência de Deus. Então o agnóstico ele pode ser tanto um ateu, como um teísta, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas se ele for um teísta, ou seja, se ele acreditar na existência de Deus, ele não tem certeza, porque não se pode provar. É impossível provar a existência de Deus dentro do agnosticismo. Ou então ele é um ateu mesmo, e, enfim, ele é um agnóstico e ateu ao mesmo tempo. E por último, a gente tem a visão teísta, que agora é com T, de tatu, teísta. A gente teve o deísmo, agora nós temos o teísmo, tá bom? Teísmo vem de theos, que é Deus em grego. Esse conceito ele surgiu no século XVIII e ele vem justamente combatendo esses pensamentos. Ele combate o ateísmo porque ele sustenta, né, a certeza da existência em um Deus, da existência de um Deus. Enquanto o ateísmo nega a existência de Deus, o teísmo combate o ateísmo dizendo: existe um Deus. Mas o teísmo ele também combate o panteísmo. Enquanto o panteísmo diz que Deus é tudo e tudo é Deus, abrangentemente, o teísmo diz que sustenta que Deus é um ser absoluto e transcendente. Ele é um Deus absoluto e transcendente. Amém? Enquanto o deísmo aí combate o deísmo também, porque o deísmo diz que a razão, né? A razão pode conceber a existência de Deus, mas rejeita a revelação. O teísmo combate o deísmo porque ele sustenta na existência de um Deus pessoal, vivo, que atua no mundo através de sua providência e o mantém funcionando, mantém esse mundo funcionando. Então, esse é o teísmo. A existência de Deus para o teísmo pode ser provada pela razão, prescindindo da revelação, pode ser provada pela razão,
mesmo sem a revelação. A minha razão já dá a entender que existe Deus, prova a existência de Deus, mas não a nega, porque além da razão, tem a revelação também, que também foi dada por esse Deus, né? Então a visão principal do teísmo é justamente o cristianismo, amém? É lógico que tem outras, né? O judaísmo, que é anterior ao cristianismo, e tem também o islamismo, tem outras doutrinas aí que creem nessa questão de um Deus pessoal, infinito, baseado na razão e na revelação. Mas o teísmo cristão, né, ou seja, o cristianismo é a corrente principal dessa corrente, que é o que nós queremos abordar aqui. Amém? Então, o teísmo cristão fundamenta a sua crença em Deus, na revelação sobrenatural da Bíblia. Amém? Então, só para os irmãos entenderem como funciona essa questão do pensamento em relação a Deus no mundo todo. Então, tudo que é religião que você imaginar vai se encaixar em algum desses pensamentos aqui. Ou vai ser ateísta, ou vai ser deísta, ou vai ser agnóstico, ou vai ser panteísta, ou vai ser teísta. Amém? Então, teísmo, deísmo, ateísmo, panteísmo e agnosticismo. Amém? Não precisa gravar essas palavras não, e também não estou aqui para falar difícil também, amém? Mas só para a gente poder entender esses pontos aí. Mais alguns argumentos de Deus, mais alguns argumentos acerca da existência de Deus. Tomás de Aquino, que foi um filósofo da Idade Média, como eu disse, ele é responsável por grande parte do pensamento católico romano. É claro que nem tudo a gente rejeita, né? Algumas coisas sim, né? Mas outras não. Ele formulou, né, um tratado acerca da existência de Deus sem usar a Bíblia. Ele quis fazer isso mostrando que a própria razão, independente da Bíblia, você já pode provar a existência de Deus. E ele diz o seguinte, essa obra dele chama-se As 5 Vias, ou seja, os 5 caminhos, os 5 meios, né? E ele rapidamente, para a gente finalizar essa parte e já entrar nos versículos, diz assim: primeira via, o universo está em movimento, e tudo que se movimenta tem uma força motora, ou seja, um motor capaz de produzir movimento. Então, o universo não poderia existir, isso o físico Albert Einstein afirmava também, não poderia existir se não houvesse uma força motora, ou seja, um ser que não foi criado, que impulsiona o universo a se mover. E aí vai entrar na segunda via, que diz o seguinte: a criação é um motor imóvel, não se move, que precisou de alguém para impulsionar o seu movimento, né? Então deve existir algo que não foi criado, foi o que eu disse, né, há pouco, que deu início ao movimento do universo. A terceira via diz o seguinte: da mesma forma que precisou de algo para impulsionar, ou seja, movimentar, o universo precisa até hoje de algo ou alguém que o sustente para ele não parar. Porque as próprias leis da física dizem o seguinte: mesmo que supostamente um ser supremo tivesse criado o universo, tivesse dado uma corda nele ou empurrado ele, dado a partida como se fosse um motor, se ele não intervir mais, em um determinado momento esse motor iria parar. E não é o que acontece com o universo. O universo se move e ele nunca para, ele nunca vai diminuir a velocidade e vai parar, nunca. Porque justamente no argumento Tomás de Aquino, não somente há um ser que deu partida, mas ele também mantém o mundo funcionando. Amém? Caso contrário, né, isso é necessário para o ciclo da vida. Caso contrário, esse motor iria parar de funcionar. É como um carro. Você dá partida nele, enquanto ele tem gasolina, ele funciona. Mas daqui a pouco, o que vai acontecer com ele? Vai acabar a gasolina. E o que vai acontecer com ele? Ele vai parar. Amém? Então, esse é o argumento dele. O mundo que começou, ele precisa de alguém para manter. Estou finalizando essa parte aqui, eu sei que é um pouco chata, né? Um pouco pesada, mas é importante aqui nós entendermos. A quarta via diz o seguinte: apenas um ser perfeito poderia ter causado uma obra perfeita como essa. Então, um ser perfeito, e aqui a palavra perfeito é
no seu sentido mais pleno, né? Perfeição, não existe nenhum defeito, tá certo? A gente usa, isso aqui, perfeito, né? A gente usa um termo, mas não está perfeito. Nada que a gente faz é perfeito, não é assim? Mas quando a gente fala um ser perfeito, a gente está falando de Deus. Esse sim é plenamente perfeito. Não existe nada que você possa dizer, está faltando uma coisinha. Ou então, Deus poderia ter agido melhor. Né? Não tem como, Ele é perfeito. Amém? Então, Tomás de Aquino diz, somente um ser perfeito poderia criar um universo perfeito. E o universo, irmãos, dentro da visão da física, da ciência, ele é perfeito. Ele não tem como assim, melhorar. Ele é perfeito. O homem piora, né? Bagunça a natureza, uma série de coisas, mas ele é perfeito. Os seus movimentos dos astros, a iluminação, o dia, a noite, as plantas germinando, a fotossíntese que as plantas fazem, tudo é perfeito. Os irmãos sabiam que se não tivesse, por exemplo, se não tivesse a lua, se não existisse a lua, o mar invadiria a terra? Porque o magnetismo da lua em relação à terra que faz com que a maré suba ou desça. Então, quando você vê uma maré alta, que o mar está avançando, é porque a lua está mais distante. Quando a lua se aproxima, esse magnetismo empurra a água contra a terra. Então, por isso que ela vai se expandindo. Entenderam aqui? Então, isso é tão perfeito, essa simbiose dos planetas, dos astros, os satélites naturais, no caso da Terra que tem a Lua, né? A Lua, a Terra que gira em torno dela mesma para dar o dia e a noite, e gira em torno do Sol para dar os meses e os anos, assim? Então a Terra, ela gira em torno dela mesma, e ao mesmo tempo ela gira em torno do Sol. Isso é perfeito. Quanto tempo a Terra dá uma volta completa em torno do Sol? 365 dias e 6 horas. Esse é o horário é o tempo exato que a Terra demora para dar uma volta completa em torno do Sol. 365 dias e 6 horas. Só que o que acontece? Mas essas 6 horas, a cada ano, você vai ter uma diferença, não vai? Vai. Por isso que a cada 4 anos, nós temos o ano bissexto, que tem um dia a mais, que é o dia 29 de fevereiro. Porque 6 horas vezes 4 dá quanto mesmo? 24 horas, ou seja, um dia a mais. Então, a cada 4 anos, essas 6 horas são multiplicadas por 4, por isso que você tem o ano bissexto, para poder dar a conta de novo. E aí começa de novo esse mesmo ciclo. E aí mais 365 dias e 6 horas, depois mais 365 dias e 6 horas, mais 365 dias e 6 horas, e mais 365 dias e 6 horas. Essas 4 vezes 6 horas dos últimos 4 anos, forma, então, mais um dia para poder dar o movimento certo da Terra. Então, isso é tudo perfeito. Somente um Deus perfeito, somente um ser perfeito poderia criar o universo perfeito. E para concluir, a quinta via de Tomás de Aquino, toda a criação é útil e tem uma função no universo. Por trás de tudo isso, tem uma gerência ordenando tudo isso. Uma gerência é um gerente, uma pessoa que gerencia. É um gestor que gerencia tudo isso, que organiza, que supervisiona e mantém tudo de perto. Então, Tomás de Aquino, ele quis, talvez para os filósofos da época, talvez para os, enfim, não sei, ele quis dar 5 razões, veja aqui a questão da razão, 5 razões, sem lançar mão da palavra de Deus, ele quis dar 5 razões, fora a Bíblia, que provam a existência de um ser perfeito, supremo, que nós chamamos de Deus. É claro que essa concepção, ela vai dar margem para dizer assim, é um ser supremo, mas não necessariamente é o Deus da Bíblia, né? Amém? Mas aí, quando a gente vem
para o teísmo cristão, a gente entende que, claro que esse Deus supremo é o Deus da Bíblia, não tem dúvida, porque tudo que a palavra de Deus fala está de acordo com tudo aquilo que acontece e que ele disse acerca de tudo. Amém? Então, Deus existe? Existe, claro, nós não temos dúvida quanto a isso. Abra lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 21, por favor. Romanos capítulo 1. Alguma dúvida, irmãos? Os irmãos gostariam de perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Amém? Ninguém tem nenhuma dúvida? Vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada? Estou brincando. Pois não, irmão Antônio? Isso. Isso. Os ciclos da Lua, que são 4 durante o mês, né? São, né? De 7 em 7 dias, ele tem o ciclo da Lua. Então, crescente, minguante, né? Cheia, minguante, nova e crescente. Amém? Então, você tem as 4 fases, né? Da Lua. Isso tudo rege grande parte da vida na Terra. Influencia em tudo. Isso não é só o enfeite do céu. Isso está relacionado a toda a questão da vida na Terra, as marés, né? A água do mar, os níveis, tudo isso. Os instintos dos animais, das aves, e tudo isso está relacionado a essa questão das fases aí da Lua. Amém? Amém? Romanos 1, 18 ao 21. Acharam aí? Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, olha aí, os atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que eles que os homens, né, são inexcusáveis ou indesculpáveis. Amém? Então, os atributos de Deus invisíveis que ele coloca aqui, né? O seu eterno poder, a sua divindade são claramente vistos pelas coisas que foram criadas desde a criação do mundo. Desde que o mundo foi criado, isso é percebido em toda a existência. Amém? Então, irmãos, nós sabemos que Deus existe, claro, né? Pela sua palavra, né? Pelos seus feitos, pela criação, pela sua palavra, né? Amém? E diante dessas correntes filosóficas que nós vimos, de força pessoal, força transcendente, de energia e de tudo mais, nós precisamos assegurar aqui, né, que o Deus verdadeiro criou todas as coisas, é soberano e é um Deus pessoal. Isso aqui é importante. Deus, ele é um Deus pessoal. Amém? Então nós vimos lá no texto de Êxodo, o que Deus fala com Moisés? Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu não sou nenhuma energia, uma força impessoal. Não, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Uma pessoa, né? Nós vamos falar aqui, é um ser, né? Pessoa, nós vamos falar daqui a pouco, são 3 pessoas, né? Por causa da Trindade, mas em essência, um único Deus, né? Então, ele é um Deus pessoal. Depois, Moisés pergunta para ele, mas se eu vou aos filhos de Israel, eu vou dizer assim, o Deus de vossos pais me mandou aqui. E se eles disserem, qual é o nome dele? O que eu digo? Aí o Senhor diz para eles, eu sou o que sou. Esse termo, ele
ele leva ao entendimento, porque isso vai se tornar o nome de Deus depois. Porque eu sou o que sou é Yahvé, que na verdade é representado por 4 letras, que é chamado de o tetragrama. Tetra porque são 4. Isso transliterado do hebraico antigo para nosso idioma fica YHWH. Não é impossível pronunciar isso. Mas no hebraico essas letras significam eu sou o que sou. Entenderam? Por isso que Yahvé, eles não sabem a pronúncia se perdeu com o tempo, nem os judeus sabem essa pronúncia, porque eles não pronunciavam o nome de Deus, por causa do mandamento que diz que não deveria tomar o nome do Senhor em vão, então eles não pronunciavam o nome de Deus. Quando eles iam falar o nome do Senhor na leitura, eles diziam Adonai, até hoje eles dizem Adonai, que quer dizer Senhor. Então essa pronúncia do nome de Deus não existe, ela se perdeu. A gente entende, hoje, pelos estudos, se convencionou usar como Yahvé. Yahvé, que seria o YHWH, foram colocados sons vocálicos no meio para poder dar a pronúncia. Amém? Então, Yahvé, que depois, mais para frente, com os maçoretas, que eram uns estudiosos, porque o hebraico antigo não tinha vogais. Eram só consoantes. Então, imagina como que era para pronunciar, né? E aí, os maçoretas, que foram ali na época do período interbíblico, entre Malaquias e Jesus, eles colocaram sons vocálicos no meio da palavra Yahweh, que é o que nós traduzimos como Yahvé. E eles colocaram sons vocálicos que de Yahweh virou Yehoah. Por isso que nós chamamos Jeová. É o mesmo nome, Yahvé e Jeová, né? Que é Jeová. Amém? E esse nome originou daqui, de Êxodo, capítulo 3, quando ele diz, eu sou o que sou. Por isso no versículo 15, ele diz assim, disse mais Deus a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus, abre aí por favor, Êxodo 3:15, se você não tiver fechado, se você já tiver fechado, abra por favor. Êxodo 3:15, e Deus disse mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome. Ele tinha falado já, eu sou o que sou, né? Pois ele fala, você vai dizer aos filhos de Israel que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó enviou a vocês. Este é o meu nome. Que nome? Eu sou o que sou. Este é o meu nome eternamente e este é o meu memorial de geração em geração. Então aqui a gente entende a pessoalidade de Deus. Deus é um ser pessoal, que o deísmo nega, que o panteísmo nega, amém? Que essas filosofias negam. Então é um Deus pessoal, é um Deus, ele é um ser. É claro que nós vamos estudar os atributos de Deus, nós vamos entender que Deus, ele é imenso. E imenso não é no termo que a gente usa hoje aqui. Por exemplo, construíram um shopping novo aqui, ele é imenso. O que quer dizer a palavra imenso? Imenso vem de imensurável, ou seja, que não é possível medir. Então, se um shopping for construído, tem algum shopping que possa ser imenso? Não, ele tem as medidas. Amém? Eu vi um cachorro aqui, um cachorro enorme aqui, imenso cachorro, né? Ele é imenso? Não, ele tem medidas, é possível medir. Agora, quando você fala, Deus é imenso, não existe como medir, não tem medidas para ele. Então, a gente vai entender sobre essa questão. Depois nós vamos estudar também outro atributo que ele é transcendente. O que significa isso? Ele transcende o tempo e o espaço. Ele não está confinado a nada, ele não cabe em nada, ele não pode ser colocado num lugar. Ele se manifesta
onde Ele quer, mas Ele é transcendente. Então nós vamos estudar isso lá nos atributos quando a gente chegar lá. Agora, esse Deus, mesmo sendo imenso e transcendente, é um Deus pessoal, é Deus. Como você diz, é Deus, não é como o panteísmo diz, tudo é Deus. Tudo está conectado, energia, tudo é Deus. Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus é Deus, Ele é um ser. Seus atributos dizem que Ele é imenso, eterno, poderoso, onisciente, onipotente, onipresente, santo, imutável, imenso, transcendente. Mas Ele é um ser pessoal. E esse ser pessoal significa que se relaciona. Entenderam? Então esse é o Deus verdadeiro. Então, é o que ele disse para Moisés. Amém? Esse Deus pessoal, esse é o meu memorial, esse é o meu nome eternamente. Esse é o meu nome eternamente, meu memorial. Esse Deus pessoal, nós precisamos entender também que Ele é autoexistente. Ninguém criou Deus. Deus não foi criado por ninguém. Ele não surgiu de um acidente cósmico, de uma reação cósmica ou química, o que for. Ele simplesmente existe por Ele mesmo. Ele é autoexistente. Nada promoveu a existência de Deus. Nada provocou a existência de Deus. Ele é o que é. Abra lá, por favor, em João, capítulo 1, versos 3 e 4. João capítulo 1, versos 3 e 4. Estamos encerrando. João capítulo 1, 3 e 4 diz: todas as coisas foram feitas por meio dele, falando de Jesus, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Ou seja, antes de criar, nele já estava a vida. Ele é autoexistente. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Essa luz aqui também não é luz de claridade, é luz da vida. Essa luz já existia antes, quando ele diz, haja luz, e houve luz. Depois é que ele vai criar os luminares, a lua, o sol, as estrelas para iluminar o dia e a noite. Mas antes ele diz, haja luz, e houve luz. Então essa luz da vida, luz que é o contrário de trevas. Então esse foi criado por Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então ele é autoexistente, através de quem tudo subsiste. Todas as coisas subsistem por meio dele. Né? Abra lá em Atos, capítulo 17, por favor. Atos 17. Versículo 24. Amém? Atos 17, 24 em diante. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem a Deus, se porventura, tateando, o pudessem achar, o qual, todavia, não está longe de cada um de nós. Olha o versículo 28. Porque nele vivemos,
e nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Ele está falando de filósofos gregos aí. Amém? Então, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está falando só dos crentes aqui? Está falando de todos. Porque nele vivemos. A vida vem dele. Ele dá a vida a todos. Versículo 25. Pois ele mesmo quem dá a todos a vida, e a respiração, e todas as coisas. Por isso não é injusto quando o homem que recebe tudo isso de Deus, todo esse presente de Deus, rejeita a Deus, ofende a Deus com os seus pecados, com a sua vida. Então Deus não é injusto quando o homem é condenado. Então, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então Deus, ele é um ser pessoal, autoexistente. Ninguém criou ele, ninguém provocou a existência dele. Ele é o que é. Criou todas as coisas, Senhor do céu e da terra. Todas as coisas subsistem por ele. Então veja que isso aqui é muito mais elevado do que aquele Deus de conveniência. O Deus que realiza sonhos. Claro que ele é maravilhoso para isso, mas se a nossa vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus, não tem sonho realizado coisa nenhuma, porque ele não é conivente com as nossas. Não é um pai que o filho está fazendo tudo errado, ele continue fazendo tudo errado, e ainda assim vou presentear você no fim do ano. Não. Ele é um Deus que tem um plano maravilhoso, soberano, tem um plano maravilhoso, e convida a todos, através da pregação do Evangelho, para que esses filhos entrem nesse plano maravilhoso, e gozem das bênçãos que esse plano maravilhoso dá. Essa realização de bênçãos e sonhos estão dentro do plano maravilhoso. Não é eu ter sonhos, desejos, projetos, não estou nem aí para que Deus pensa disso. Estou nem aí no restante do ano porque Deus pensa nisso. Mas a hora que eu vou lá adiante, no culto especial, no Natal, na Páscoa, aí eu peço, Deus realiza sonhos. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. O Deus pessoal, transcendente, aleluia, imenso, eterno, é o Deus autoexistente, que tem a vida em si mesmo e dá a todos a vida e a respiração. Que nós possamos conhecê-lo cada vez mais e nos achegar a Ele e entregar, aleluia, cada vez mais o nosso coração, nossa mente, para ser alinhada com a mente de Deus e o coração de Deus. Esse Deus que é soberano, louvado seja o nome santo do Senhor, nosso Deus. Amém?